Polícia Federal realizou mais uma busca e apreensão contra um aliado de Bolsonaro. E não tem nada a ver com os atos antidemocráticos. Mas Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM, deputado federal, cotado para ser o candidato de Bolsonaro na disputa do Rio de Janeiro, foi alvo de busca e apreensão e, como nós estamos falando, ele vai ser preso por comandar um esquema de um software espião dentro da BIM para investigar adversários de Bolsonaro. Muito possivelmente as informações desse software eram utilizadas pelo Gabinete do Ódio, pelo Carlos, que foi o idealizador, segundo Gustavo Bebiano, dessa BIM paralela. O Ramagem vai ser preso, e isso é um passo para a prisão do Bolsonaro. Os impactos na campanha do Rio de Janeiro são devastadores. Como que o Bolsonaro vai sustentar o candidato? Vai perder no Rio. Na sua opinião, Ramagem vai ser preso? Quais são os impactos disso para a campanha municipal do Rio de Janeiro? É uma derrota para o Bolsonaro? Se você concorda que é uma derrota, deixa o like e se inscreva no canal. A Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã busca e apreensão contra Alexandre Ramagem nos seus endereços funcionais, no seu gabinete em Brasília e também no seu apartamento funcional. O problema é que não foi somente o Alexandre Ramagem que foi alvo da Polícia Federal. Outras pessoas também foram, servidores da BIM. Então isso já começa a caracterizar organização criminosa dentro da ABIN, porque mais de 4 pessoas é organização criminosa. E o que o Alexandre Ramagem fez? Existem as suspeitas muito fortes, que ele tenha usado um software espião enquanto ele era diretor da ABIN para investigar adversários de Bolsonaro. Esse software espião usava os celulares das pessoas, pegando a geolocalização delas. Isso tudo de modo ilegal. E esse software, segundo as informações que foram passadas, foi utilizado mais de 30 mil vezes. E nós temos informações de ministros do Supremo, adversários políticos. De fato, algo completamente ilegal, que possivelmente era utilizado pelo Gabinete do Ódio do Bolsonaro para atacar adversários políticos dele. Então você percebe que tudo está muito conectado. Por que eu falo que o Alexandre Ramagem ele tem um potencial imenso de ser preso? Porque além dessa organização criminosa que ele comandava dentro da ABIN, ao que tudo indica, a PGR apontou corrupção do Alexandre Ramagem. Porque 2 servidores da BIM que foram presos no ano passado, e demitidos por consequência, eles tinham processos administrativos abertos na BIM para que eles fossem demitidos. Porque eles tinham empresas e participaram de pregões do Exército, para venda de produtos para o Exército. Eles não poderiam fazer isso. Eles sofreram processos administrativos, eles deveriam ter sido exonerados, mas o Alexandre Ramagem, na época que ele era diretor-geral da BIM, barrou essas demissões, ele segurou. E a suspeita é que ele segurou essas demissões para evitar que esses servidores o denunciassem por conta do software espião. Ele teria sido chantageado por esses servidores, ele barrou as demissões, e é claro que isso é ilegal. Então ele já tem uso ilegal do software, organização criminosa, tem esse episódio administrativo, tudo caminha para a prisão, para a condenação do Alexandre Ramagem. Essa BIM paralela, ela foi revelada pra gente lá em 2019, 2020, pelo Gustavo Bebiano, que foi um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro. Gustavo Bebiano, que infelizmente faleceu em 2020. Pouco antes dele falecer, ele participou do programa Roda Viva, e ele falou mais sobre essa ABIN paralela que o Carluxo tinha pensado para acontecer. Ele até queria colocar o Léo Índio como sendo um integrante dessa BIM paralela, e o Ramagem é aliado do Carlos, é amigo pessoal do Carlos. Então o que acabou acontecendo? O objetivo era criar uma estrutura dentro da BIM para investigar servidores do governo Bolsonaro que porventura tivessem algum passado ou algum histórico de críticas ao presidente da República, para que eles fossem punidos de alguma forma. Essa era a ideia do Carlos. E ele sempre quis, pelo que foi falado pelo Gustavo Bebiano, também monitorar os adversários do Bolsonaro. Essa é uma investigação que pega o Carlos. Ele vai ter que prestar ali os seus esclarecimentos. E é muito interessante que mostra a estrutura que eu sempre falo para vocês. A estrutura que vai condenar o Bolsonaro. Bolsonaro não vai ser denunciado pelos atos antidemocráticos. Bolsonaro também não vai ser denunciado pelos certificados falsificados de imunização. Nem pelos... pelas joias. Não. Ele vai ser denunciado pelo conjunto. Porque o Bolsonaro, ele atuava como chefe de uma organização
criminosa dentro do Palácio do Planalto para atacar as próprias instituições republicanas. E essa superestrutura tinha núcleos que usava a própria estrutura do Estado para atacar o próprio Estado, como no caso da BIM paralela. A BIM usava servidores da BIM, o software da BIM, tudo da BIM, para fazer o quê? Para investigar ou para espionar adversários do Bolsonaro. Pegando essas informações, repassando para o gabinete do ódio depois atacar esses adversários. Isso acontecia. Por isso que está tudo interligado e a denúncia do Bolsonaro não foi ainda apresentada. Porque todos esses pontos precisam ser fechados antes da denúncia ser apresentada. E dentro da BIM paralela, como vocês viram, havia outra estrutura. Já era uma estrutura ilegal. Mauro Cid vendendo as joias, também havia uma organização criminosa ali. São várias pequenas organizações criminosas formando essa grande organização criminosa comandada pelo Bolsonaro. Esse caso do Ramagem, claro, justifica todo o pânico que os bolsonaristas estavam tendo recentemente. Porque na semana passada, Carlos Jordi foi alvo de busca e apreensão, por um caso totalmente diferente. Carlos Jordi foi alvo de busca e apreensão pela participação dele em organizadores, por ter incitado os atos antidemocráticos. Houve busca e apreensão no gabinete dele. Os bolsonaristas ficaram assim em pânico. Em pânico. Tentaram chamar o Arthur Lira para uma reunião, Lira os ignorou, deu uma banana para eles. Eu não quero saber, não vou ser usado como palanque em rede social para vocês lacrarem. E agora um outro fato. Então existem muitas frentes sendo fechadas, porque se houve busca e apreensão contra o Ramagem, significa que a investigação avançou. E os bolsonaristas devem estar tremendo nas pernas nesse momento. O Ramagem tem um outro ponto também. Ele é o candidato do Bolsonaro para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Ele já não decolava nas pesquisas. O Ramagem, ele está atrás do Eduardo Paes, que é o atual prefeito do Rio de Janeiro, e empatado com o Tarcísio Mota, que é o candidato do PSOL. Empatado tecnicamente. É um ponto de diferença um pro outro. E no PL, segundo o Ricardo Noblat, discute-se a possibilidade de rifar a candidatura do Ramagem, porque ele só perde a oportunidade. Ele ficou atacando o Lula, enquanto ele deveria ficar atacando o Eduardo Paes. O cara perde tempo. Teve lá as chuvas, ele não falou nada. É o cara meio braço curto pra campanha. E aí o PL fala assim, pô, nós vamos apostar nesse cara, ele não vira nada. Vamos apostar no Eduardo Pazuello. O Eduardo Pazuello também tem problemas com a justiça, porque a PGR quer reabrir as investigações sobre os desmandos do governo Bolsonaro durante a pandemia. E aí, outras possibilidades começam a aparecer. Carlos Portinho, senador do Rio. E aí começa a entrar em atrito dentro do PL, porque o Ramagem não decola, o Walter Braga Neto, que era o principal candidato, foi cassado. Então começa a ter todo esse problema interno no PL que a gente sabe, existe um racha, uma disputa de poder entre os bolsonaristas e os governistas do PL pelo controle do partido. É um cabo de guerra imenso e o Ramagem aí faz parte de toda essa situação. Para o Bolsonaro é péssimo. Por quê? 2023 foi um ano que nós vimos o Bolsonaro perder capital político. Porque as manifestações não davam ninguém, ele ia prestar depoimento, ninguém o apoiava, ele mesmo reclamava da falta de mobilização, as postagens dele não tinham mais o mesmo impacto. Alguns candidatos tentam escondê-lo da campanha municipal, mas a gente não consegue cravar matematicamente isso. A gente vai conseguir fazer isso agora na campanha municipal. E se o Bolsonaro perder no Rio de Janeiro, ou pior, se o candidato dele nem for ao segundo turno, perdão, bati aqui no tripé, nem for ao segundo turno no Rio, é uma clara demonstração de enfraquecimento político do Bolsonaro. Aí nós vamos ter inequivocadamente, que o Bolsonaro já era. E aí o Valdemar Costa Neto, pode dar um pé nele. Bolsonaro começa a chegar no momento decisivo, tanto para a carreira política quanto para a liberdade.